Sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, o programa que trata do universo condominial de uma forma mais descontraída, com 4 síndicos profissionais aqui trabalhando para a solução dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações dos novos programas. Gustavo, nosso tema de hoje, por favor. Vamos lá, pessoal, meus amigos. Hoje trataremos do assunto de previsão orçamentária, né? Mais uma responsabilidade prevista no Código Civil, né? Um tema que nós já tratamos aqui também, ou trataremos em breve. E a previsão orçamentária é uma peça fundamental, né, na vida do condomínio e deve ser preparada com muito cuidado, muita cautela. Aqueles que fazem isso têm que ter conhecimento, né? Eu sou formado em custos, tenho especialização nessa área, então é uma área que gosto muito, que é a previsão orçamentária. E a previsão orçamentária, ela deve contemplar, deve conter todos os gastos que o condomínio terá no próximo exercício. E, obviamente, ao longo do tempo, do ano, conforme as condições, principalmente agora na pandemia, houve muitas mudanças, né, de preços, enfim, se necessário pode ser corrigido os desvios eventualmente. Um dos problemas que nós encontramos na previsão orçamentária, hoje em dia, são com as despesas de consumo de água, de gás e de energia. Porque um exemplo que eu fiz uma previsão no final do ano passado, né, dezembro de 2020, e houve um aumento absurdo, né, tanto da parte de energia quanto do gás, né, e isso acaba trazendo um grande desvio, né, da nossa previsão orçamentária. Então, o que eu recomendo, né, talvez não sei como vocês pensam disso, é que deixar essas contas de consumo, quando você não consegue ter uma previsão mais bem próxima daquilo que acontece, tira essas despesas de consumo de dentro da previsão orçamentária e faz o rateio à parte, mensalmente, de acordo com o que foi gasto. Então, você tira a conta de energia, a conta de gás, a conta de água da sua previsão orçamentária, né, considera apenas as outras despesas e mensalmente veio a conta, sei lá, veio 20 mil de conta de luz, rateia os 20 mil de acordo com a fração ideal, anterior, né? Ou então tem condomínios que tem... De acordo com o que está na convenção. Exatamente, tá? Então essa é uma dica que fica sobre previsão orçamentária. Vamos ver o que temos aí a falar. Eu acho que na questão das contas de consumo, elas são praticamente as despesas que a gente não tem nenhuma previsibilidade. A gente não tem gestão, né? Quase. A gente não tem gestão e a gente não tem nenhum poder de negociação, porque basta o governo colocar a bandeira vermelha, multa de tarifa e não sei o quê, sobe tarifa, isso, aquilo. Então, são as contas que têm maior volatilidade e que a gente não tem gestão nenhuma, assim como também acontece com questões relacionadas a sindicatos trabalhistas. Quer dizer, a gente não tem o poder de negociar aumento de dissídio salarial. Isso é definido pelo mercado e é o que rege a previsão orçamentária. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente negocia contratos, a gente procura o saco de lixo no melhor valor, na melhor relação custo-benefício, troca fornecedor, troca isso, troca aquilo, mas nesses 2 itens a gente não tem gestão nenhuma. E uma dica que eu costumo dar também é o seguinte: tem muito síndico que eu vejo por aí que costuma terceirizar a responsabilidade da previsão orçamentária para a administradora. A administradora vai lá, pega um índice qualquer, IGPM, NPC, tal, não sei o que, sai aplicando, aí ela fala, mas o dissídio ano passado foi 9, eu vou colocar 8 aqui, e não sei o que, e pum, 22% de aumento. Ou 0% de aumento, seja lá qual for a sugestão da administradora. Só que a administradora não está no dia a dia do condomínio. Ela não sabe qual é o seu planejamento para este ano do condomínio. Então, de repente, você pega ali uma previsão orçamentária simplesmente passada de um lado para o outro e ninguém levou em conta que era já desejo, planejamento, neste ano reformar o salão de festas, repintar o térreo inteiro, fazer todo um processo. Então, o síndico ele tem que ter... por mais que ele peça para a administradora fazer uma prévia da previsão orçamentária, tem que validar. Ele tem que validar, ele tem que lembrar que a administradora não está no dia a dia, que ela não sabe qual é o planejamento para o condomínio ao longo dos próximos 12 meses. E também lembrar de questões que a gente já falou em outros programas das responsabilidades legais. Às vezes você tem um AVCB para renovar e o cara da administradora esqueceu daquilo.
Você tem alguma norma regulamentadora nova para implementar, ou você quer mexer em alguma coisa de tecnologia, quer dizer, tudo isso sempre deixar aquelas margens e tudo mais, sem também esquecer da bendita da inadimplência, que também tem que estar ali prevista nesse processo, porque às vezes deixou de pagar... Uma despesa importante. É uma despesa importante. Bom, então me deixou falar, deixa pra mim aqui. As mulheres primeiro. Então, gente, eu também sempre trabalhei 21 anos aí com orçamento, então eu gosto muito dessa área e acho que foi o que me impulsionou primeiro para ser síndica. O negócio que aqui é currículo, hein, gente? Divulgação. Não vamos botar o nosso na mesa, não. Mas assim, eu tive uma escola boa. Agora eu vou fazer uma propagandazinha aqui da Ambev, né? A Ambev, eu trabalhei nessa área. Cerveja. Aí, chama patrocínio pro programa. 21 anos lá e trabalhei diretamente com essa parte orçamentária. E foi lá que eu aprendi o orçamento base zero, né? O orçamento base zero é exatamente isso que o Mauro está falando, é você trazer a realidade do condomínio. Não adianta você fazer um orçamento bonito, né? Ah, vou fazer um orçamento lindo, maravilhoso para não dar reajuste. Ah, eu vou, como ele colocou... Pegar as médias, né? Vou pegar a média e fazer um reajuste, vai dar 10% de reajuste. Não é isso. Você tem que trazer a expectativa daquele ano, né? Trazer a realidade, se você vai ter aumento de quadro, redução de quadro, se você precisa aumentar a manutenção em função da idade do condomínio, se você vai ter outros custos, você vai fazer uma poda de árvore mais intensiva. Então, você tem que trazer a realidade. E esse planejamento, realmente, quem sabe é o síndico que está no dia a dia, junto com a sua equipe, né? Trazer a equipe para o planejamento. O planejamento tem que começar ali, né? Por exemplo, condomínio grande. Tem um condomínio grande, tem a parte de engenharia. Tem que trazer a engenharia. Falei, tá, o que você está projetando a mais do que a gente teve esse ano? Quais são as expectativas? Ou a redução, né? Estamos vivendo tempos difíceis, o que é possível reduzir. Então, eu acho muito importante estar trabalhando o orçamento dessa maneira. E outra coisa, o orçamento, ele pode ser mudado a qualquer momento. Você está vendo que aquilo não está cobrindo a sua despesa por algum momento, né? Chama uma assembleia antes, você não precisa cumprir os 12 meses. Eu estou numa situação dessa, eu vou chamar uma assembleia um pouco antes, porque o orçamento não está sendo de acordo. Estava se estimando o valor de uma inadimplência, que não está, uma recuperação de inadimplência que não está acontecendo para fazer frente às despesas, e não está cobrindo. A gente vai deixar isso para 12 meses, aparecer lá na frente, e você tem que validar na Assembleia as contas, né? No final do exercício você tem que ir lá e aprovar suas contas. Você vai deixar para aquele momento para falar, não, eu trabalhei durante 10 meses defasado e estou aprovando aqui. Não faça isso, né? Chama uma assembleia, faça uma extraordinária e refaça o orçamento, não tem problema algum. Não precisa ter vergonha disso. Exatamente, porque muda, né? Como você falou, teve 70% geralmente do orçamento do condomínio, 60% é gente, é pessoas. Pessoal. Imagina se você previu lá 3% de reajuste e o reajuste veio a 10%. Né? E a tua próxima previsão orçamentária tem 8 meses pela frente. Chame a Assembleia e fala, olha, era 3, 8, 70% essa despesa aqui, eu não quero levar lá na frente e deixar que vocês tomem conhecimento. É melhor ratear agora e vocês já saberem o que está acontecendo. Sim. Então não precisa ter um orçamento bonito, tem que ter um orçamento real, né? Nilvia, eu até sempre falo, primeiro assim, eu trabalho igual o que o Gustavo falou. Eu procuro mostrar para o condomínio que, assim, se eu for inserir, quando não é individualizado, né? Se eu for inserir a água, o gás e a luz dentro do orçamento fixo, eu sou obrigado a botar esse valor lá no teto, tá? Lá no teto. Mesmo, 15 mil, é 15 mil. Se pagar 12, pagou 12. Se pagar 17, um compensa o outro. Mas eu tenho que pegar o máximo, né? Fazer uma pesquisa, olhar a previsão e quando você... E aí o cara vai pagar o condomínio mais caro. Né? Mas só que você tem que levar em conta que os inadimplentes vai ficar devendo essa parcela também, né? Não, mas independente da outra maneira também vai ficar devendo. Mas eu falo assim, o que eu tento mostrar para eles, assim, para ficar uma coisa mais real, aquilo que a gente não tem gestão, que são os consumos de água, luz e gás, isso fica separado, tipo, fica uma parcela variável, né? De acordo com a conta do mês anterior e a parcela fixa... Ela vai à parte no boleto, não no ordinário. Sim, vai à parte no boleto. Exatamente. E a parcela fixa daquilo que, como o Mauro falou, daquilo que a gente tem gestão, da manutenção, compra de material, salários, e tal, aquilo que a gente consegue se ajeitar.
Quando está individualizado a água e o gás, fica mais fácil. No começo as pessoas não entendem muito bem, perguntam bastante, mas aí você vai, principalmente as pessoas que não vão na Assembleia, mas aí você vai explicando, e eu tenho condomínios que eu já estou assim desde 2016 e o pessoal já se acostumou com aquilo, já percebeu. Eu acho que isso é uma maneira também de chamar atenção. Pô, a conta da luz esse mês veio 15 mil. Quando fala, pô, você está chamando 2 elevadores ao mesmo tempo, né? Vamos ter uma consciência. Então isso chama um pouco da atenção. Código Civil, artigo 6º. Responsabilidade do síndico elaborar a previsão orçamentária. Então, como o Mauro falou, alguns síndicos, sem ter esse conhecimento, transferem essa responsabilidade para a administradora e depois, muitas vezes, não tem nem condições de validar. Tá? Nem condições de validar. A gente, além de todos os estudos, né, tem aquela coisa que a gente fala do currículo, né, o que a gente estudou, o que a gente se preparou, a bagagem que a gente traz de empresas que a gente trabalhou. Então, eu procuro fazer, eu faço o orçamento. Não passa nem na mão do administrador. E uma coisa que é importante, que a gente coloca, é assim, eu tento mostrar para o morador que não é um reajuste, eu não estou fazendo um reajuste, eu estou fazendo um novo orçamento. Exatamente. As necessidades do condomínio ano passado eram uma. As necessidades do condomínio agora são outras. Talvez nesse ano eu precise fazer uma renovação de AVCB, que eu não tinha no ano passado. Então, esse ano eu preciso. Talvez esse ano o pessoal está pedindo para contratar um funcionário a mais, para botar um Honda, para botar um cara na piscina, né? São necessidades diferentes. Apesar dos reajustes dos contratos naturais pela inflação, como está normalmente nos contratos previstos, a gente consegue ainda negociar isso, um valorzinho mais ou menos, é interessante para a empresa ficar no condomínio, né? Tem os reajustes naturais dos contratos. E o que eu sempre digo também, o que eu comprava de material de limpeza com R$100 o ano passado, a inflação em novembro agora, acumulada, deu 10,67. Eu fiz uma previsão orçamentária de uma assembleia em novembro. Deu 10,67. Então eu preciso de 110... Só que o papel higiênico subiu mais do que 10,67, né? Mas na média, né? Eu preciso de 110,67 para comprar a mesma coisa que eu comprava com R$100. E esses 10,67 vai sair da onde? Do rateio dos moradores. Então as pessoas têm que entender. Eu não tive, muita gente, eu já escutei na Assembleia, eu não tive aumento de salário. Tudo bem, mas o condomínio necessita sobreviver. Essa última Assembleia que eu fiz em novembro, teve uma moradora que falou assim, não, eu não concordo com o reajuste, não tem que ter reajuste nenhum. Eu falei, tudo bem, se não tiver, amanhã tem uma funcionária de limpeza a menos. É uma coisa que eu costumo... Simples assim. Uma coisa, aproveitando o gancho que você falou, Val, uma coisa que eu costumo mostrar para as pessoas é que o condomínio ele tem que ratear as despesas que ele tem, né? E tem muitos síndicos que, ou para fazer lobby, ou para fazer... vai jogando para baixo do pano e tipo, fica 1, 2 anos sem dar reajuste. Né? Você imagina... quando vai dar o reajuste é 25%, como a Nilva falou, a maior despesa do condomínio é pessoal, que é em torno de 60% e 70%. E dissídio, todo ano, que nesse ano foi 10,5% da terceirizada. 15% dos benefícios. Então imagina, você vai deixar 2 anos por baixo do tapete e o pessoal fala, não, nosso síndico é bom porque não trouxe reajuste. Não, todo ano tem que pelo menos... Ele está deixando de fazer alguma coisa. Exatamente, aí ele vai... Ele vai consumindo fundo de reserva, ele vai consumindo, ou ele deixa de fazer alguma coisa, ou ele tinha muita margem também, em algum momento ele teve muita margem. Então, o síndico, óbvio, tem questão. Já assumi condomínios que eu consegui não ter reajuste por 2 anos, porque eu peguei uma gestão inflada. Fiz alguns trabalhos, mas via de fazer regra... um parênteses nisso daí, tu falou, vai jogando para baixo do tapete. Eu assumi um condomínio agora em dezembro, quando chegou em novembro, em janeiro, a administradora me deu o balancete. E aí tinham despesas ordinárias saindo do fundo de reserva. Eu falei, por quê? Não, porque ficou consensado na Assembleia, na realidade foi a Assembleia que eu fui eleito, consensado que o condomínio não pode passar de R$400. Falei, não existe isso. Então, aí você tira do fundo de reserva, vai chegar uma hora que essa poupança vai acabar. Aí eu costumo falar, quando eu chego numa Assembleia e tem dificuldade de aprovar alguma previsão, tá muito caro, então tá bom, vocês estão achando caro, então ótimo. Tá aqui as despesas, por onde vocês querem que comece a cortar? Que nem você falou, vamos tirar um funcionário, né? Por onde vocês querem? Eu costumo dizer que a gestão financeira, a previsão de um condomínio é igual em casa. Se eu estou passando por dificuldade, se eu estou num momento difícil, eu vou cortar a internet, eu vou cortar
algum conforto. O problema é que os moradores não querem, eles querem todo o conforto possível, querem usufruir de toda a estrutura, piscina aquecida que o condomínio tem, só que quando se apresenta a conta tem aquela dificuldade de aprovar. Uma coisa que eu acho importante quando a gente vai fazer uma assembleia de previsão orçamentária é a gente ter alguns cenários preparados. Então, desde aquilo que a gente considera o menor reajuste possível dentro das características atuais do condomínio, daquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, até com alternativas, com redução de quadro, com aumento de quadro e tudo mais, para ficar fácil para na hora a gente chegar para os condôminos e explicar para eles, falar assim, olha, vocês querem isso? O impacto é esse. Vocês querem isso? O impacto é aquele. Porque como bem colocado pelo Gustavo, o pessoal quer piscina aquecida, quer que a gente cubra a churrasqueira, quer que a gente faça tal coisa, quer que a gente faça um monte de melhorias, mas o condomínio está caro. Entendeu? Então fica difícil da gente também trabalhar com isso. E as pessoas também precisam compreender que o dinheiro de um condomínio nada mais é do que o dinheiro de todos depositado num único cofrinho. Não é dinheiro meu, não é dinheiro do condomínio, é dinheiro destas pessoas. Tá? E o condomínio não pode ter lucro. Então não adianta eu chegar lá e colocar um condomínio de R$1.000. Sempre falo, o condomínio não é banco. Não é banco, sabe? Eu colocar uma previsão orçamentária de R$1.000 por mês de cota condominal, sabendo que eu gasto 700. Olha, vai chegar no final do ano ali, eu vou ter um belo saldo, não vou precisar aumentar. Porque tem que sobrar fundo de reserva. Exato, não é uma questão política isso. Você não precisa gerar dinheiro em caixa para fazer política, você tem que fazer o condomínio girar. Óbvio, você tem que ter dinheiro em caixa para manter o fluxo, para ter o giro e tudo mais, para prevenir, por exemplo, a gente sofreu um pouco no começo com essa questão de inadimplência da pandemia e tudo mais, a gente estava preocupado, como é que a gente vai fazer se a inadimplência subir? Então você tinha que ter esse giro para suportar esse tipo de coisa, ou para suportar quem não paga a conta de gás que está fora, que não está na previsão orçamentária, então você está tendo que emprestar dinheiro no fundo para aquela pessoa. É bem complicado esse processo, então eu recomendo também que o pessoal sempre tenha vários cenários, esteja preparado para apresentar os itens um a um ali dentro e falar assim, qual que vocês querem cortar? Entendeu? Vou comprar papel higiênico folha simples? Beleza, vou comprar papel higiênico folha simples. E faça isso documentar na ata, porque depois é o síndico que vai cobrar pouco. Por que o papel higiênico é folha simples e não folha dupla? Exatamente. Tá? Bom, gente, vejam que... Já vai encerrar? Não, tem que encerrar, gente. Já acabou? O tempo está correndo. O tempo está correndo, temos que encerrar. Não cabe na previsão orçamentária, não cabe na previsão orçamentária aqui do nosso programa. Mas é um tema assim, interessantíssimo, né? Eu acho que é dedicado tanto aos síndicos quanto aos moradores para tomar consciência do que é a vida do condomínio na parte financeira. É uma coisa que eu queria destacar, que tudo isso que a gente falou que são despesas ordinárias, mas a gente ainda tem as despesas extraordinárias, que são os projetos, que tem uma aprovação à parte, né? Prestar atenção nisso, porque quando você falar eu vou construir alguma coisa ou vou fazer uma calçada nova, isso são projetos, não são despesas ordinárias, que a gente pode até tratar num outro programa. Não se esqueçam então de curtir os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos e não se esqueçam também que estamos também nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.